O Trump fez um fervo pra fazer esses lançamentos aí, mas eu até vi alguns documentos, não tem nada demais, é só umas luzinhas, umas coisinhas. O que é bem intrigante desses lançamentos, desses arquivos que ele soltou, é que quando, né, a nave, que é pra ser uma das coisas mais rápidas ali, chega perto, o objeto simplesmente desaparece. Vai mais rápido que a nave. Então isso que é uma coisa que chama muita atenção. Mas se a gente seguir naquela teoria do holograma, do grande engano, né? Não sei se o professor pode comentar também do grande engano, já estaria preparando essa tecnologia, né? Porque a luz ela vai ser mais rápida do que qualquer objeto que tenha matéria. Exatamente. Porque o que a gente tem assim, gente, segundo se você for estudar Exo-Vaticana, existe a ideia de que o grande engano da Terra é exatamente essa agenda OVNI, né? Uma das ferramentas mais importantes é essa agenda. Seria um plano para unificar a Terra. Seria um plano para unificar e abrir caminho para subida do anticristo. Sim. Né? E um falso arrebatamento, né? Uma falsa inúmeras coisas que podem acontecer. Então, quando você pensa em todo o que está sendo feito, tipo, tem muita teoria, né? Uma das teorias mais intrigantes que eles falam é o Blue Beam. O que é o Blue Beam? Que é um grande holograma que vai ser produzido a partir do que hoje se faz com os chemtrails, que são esses gases que são liberados sobre a Terra, né, com essas aeronaves que voam e liberam isso. E a galera ainda insiste em dizer que isso é condensação de gelo na nave, né, cara? Mas o negócio não voa em rota comercial e ele escolhe as datas certas. Aqui para nós, ele só vem no inverno porque o céu fica limpo, né? Aí daqui a pouco você tá vendo uma aeronave que passa, que ela não faz rota comercial nenhuma e ela voa livremente, não tem que prestar conta para ninguém, né? É a teoria da conspiração. Essa é a teoria da conspiração. E nessa teoria da conspiração existe a teoria do Blue Beam. O que é o Blue Beam? Blue Beam é transformar o nosso céu num grande painel, né, cara, de projeção, aonde o cenário vai ser projetado e a partir da projeção desse cenário você pode colocar o que você quiser. Uma invasão alienígena, você pode colocar Deus, o céu se abrindo, os anjos desceram, a Nova Jerusalém, você pode colocar o que você quiser, porque você transformou a curvatura ali, né, o azul, num grande projetor, né, numa grande tela de cinema, a partir desses gases, e que teoricamente são gases de alumínio, né, cara, que fazem isso. Isso também tende à ideia de diminuir a incidência de luz solar na Terra, que impacta diretamente na criação de oxigênio, na alimentação, na vida como um todo, na vida como um todo. Então a gente tem que entender, cara, que existe uma teoria, existem umas ideias que são meio malucas, mas hoje, quando a gente fala de OVNI, a gente tem que entender que... Deixa eu escolher as palavras certas para aplicar aqui. A ciência, a evolução não evolui para lugar nenhum. A ideia sempre dessa galera é tirar Deus da criação do homem, né? Tipo assim, Deus não tem por que estar ali e nós vamos tirar Deus de algum jeito. Tentaram tirar Deus com a teoria da evolução. Hoje já até abandonaram, né? Hoje você não tem mais como comprovar nada acerca da evolução. Se você acha que não, eu te indico o livro A Caixa Preta de Darwin. Anote o nome desse livro. Procura aí, Léo. É do Ben, coloca assim, o nome do livro é A Caixa Preta de Darwin. Esse mesmo. Michael J. Jaimel Bay. Pode colocar assim. Se a Andressa vai colocar na edição também para vocês. Esse livro explica que no universo microbiológico não existe evolução. Não existe evolução, como é explicado acerca da teoria de Darwin. É um livro muito interessante. É um livro não é tão difícil de ler, mas te exige que você se dedique na leitura. Ele vai falar sobre aspectos microbiológicos, que dentro do universo microbiológico, da microbiologia, não existe evolução. Os seres unicelulares, eles se mantêm do mesmo jeito. Eles não evoluem para lugar nenhum. Né? Tipo,
Então, como se não pode mais provar efetivamente nada relacionado à evolução, e a evolução, ela escravizou a ciência, de certa forma, dentro do seu contexto, tudo tem que passar pelo crivo da evolução, se não passar pelo crivo da evolução, não chancela como sendo verdade. Hoje, a ciência está sendo escrava da panspermia, que se não passar pelo céu, não é verdade. Né? Eles têm que encontrar alguma coisa, algum equivalente para entrar no lugar de Deus. E como o macaco já não pode mais entrar no lugar de Deus na evolução, hoje nós somos tudo poeira cósmica, né? Nós não pertencemos a esse planeta aqui. Veio com né? asteroide, Nós viemos do asteroide, nós viemos do Capela, nós viemos de qualquer lugar, menos do pó da terra, como por uma palavra de Deus. Então, o que essa ciência tenta provar agora é que nós somos extraterrestres. E essas pessoas que estão vindo, elas só estão vindo tomar conta daquilo que eles já colocaram aqui para acontecer. E se a gente for olhar, cara, por isso, é só você olhar para o que a mídia está falando. Você vai hoje no History Channel, na maioria dos canais, é só disso que esses caras estão falando. Sim. Tentando provar que a nossa religião, que a nossa cultura, que a música, a ciência, nada é criado pelo homem pela beleza de Deus. Tudo é fruto de alguma coisa que veio de um outro planeta, de um outro ambiente, que veio e que colocou aqui, implantou aqui, e a gente está respondendo a esse ensino. Então, cara, como isso é chato. É sempre assim, né? Pode ser tudo, pode ser qualquer coisa, menos Deus. Menos Deus. Menos o que a gente acredita como sendo verdade. Então, se você quiser, cara, nesse livro aqui, ó, do Exo Vaticana, qual que é a ideia central? O Vaticano, ele investe bilhões em pesquisa astronômica para identificar vida fora da Terra. Eles têm os 2 maiores observatórios do mundo. As lentes eles gastam mais dinheiro que a NASA, quase, para fazer pesquisa. Eles têm vários congressos, eles investem bilhões e tem muitos congressos, e eles já têm hoje uma exoteologia. No caso de aparecer um aparecimento, Já estão preparados. eles já estão preparados para explicar tudo a partir dessa exoteologia. O que é uma exoteologia? É uma teologia que vem de fora. Exo é o que vem de fora, né? Uhum. Exo é o que vem de dentro. Então, exo é o que vem lá de fora. Então, ele já tem uma exoteologia pronta já para responder esse anseio. Porque o que vai ser mais impactado, cara, no mundo hoje, se acontecer algum avistamento real, se alguma, como o filme mostrou, é a religião. É religião. Já vai ser impactado logo de cara. Diretamente. Né? É a primeira coisa que vai ser impactada. Então, se você pensar de forma geral, porque, queridos, se você for para a internet hoje, o Boaventura é um dos maiores especialistas em ufologia do Brasil, Daniel Lopes, que é meu amigo pessoal, Daniel Lopes, Boaventura, Sérgio Sacani até mesmo. Cara, esses caras, eles sabem, tem muito documentário falando sobre o ET de Varginha, falando sobre a Operação Prato. O Brasil é um celeiro de avistamentos, desde lá na Amazônia. Teve um caso aqui perto do aqui Campo Largo. em Campo Largo, o cara filma uma pousada à distância aí. Mas ele já tinha um vídeo viral antes, que era o pintinho de sobrancelha. Daí quando eu fiquei sabendo disso, já... Aqui, internet tem disso. Mas se você pensar assim, quando eu era criança, pequena, lá em Barbacena, não, aqui no Paraná mesmo, em Curitiba, a ideia do ET de Varginha é uma coisa incrível. E por mais, cara, que seja uma teoria brasileira, tem um percentual de arquivo e de conteúdo que te faz uma interrogação, né? 30 anos depois, foi em 96, né? 30 anos depois, o médico foi falar agora, tem notícia do médico falando que ele realmente mexeu com um corpo que não sabia o que era. E assim, ele falou que escondeu por causa da questão da reputação dele. Nem pra mulher dele ele não tinha contado. Então, 30 anos depois, ele começou a falar. São coisas que geram uma interrogação realmente. O que era aquilo que aconteceu, né? E por incrível que pareça, recentemente apareceu um cara com um dado novo. Que existia um bruxo naquela época que tinha feito um trabalho de invocação de entidades que foram liberadas, tipo o que aconteceu lá
na mansão do Crowley, né? Foi mais ou menos isso. Uma coisa que me chamou a atenção, porque as meninas, foram 3 meninas três adolescentes que encontraram o ser lá. Eles falaram que era um mindinho, um modinho lá, mas não, elas falaram que era bem diferente porque eles conheciam ela. E quando chegou perto delas, falaram que tinha cheiro de semelhante a amônia ou enxofre. Isso é uma coisa que me chamou a atenção, e ele tinha uma pele escura e pegajosa. Só faltou acontecer igual com o do Hellboy, né? Então, tipo assim, fizeram um Hellboy, só esqueceram de... Igualzinho, soltaram o Hellboy, eles só não... Veio agora essa aí, eu nem associei uma coisa muito rápida aqui. Alguma coisa fizeram. Alguma coisa fizeram. Então, essas ideias, assim, cara, tem muito documento. Operação Prato, que é uma das séries mais famosas, né? Que aconteceram lá na região do norte do Brasil, onde as pessoas eram atingidas por raios e a pele era como se fosse sido retirada, e foi muito documentado no período. Documentado seriamente, gente, não documento com selo oficial. Os casos do Brasil são mundialmente conhecidos. São mundialmente conhecidos e muito bem documentados. Então, se você passa por isso, a gente tem que fazer uma interrogação e entender o que está acontecendo. Existe do outro lado, na questão espiritual, uma dinâmica muito chamada um universo intraterrestre, onde essas espaçonaves não vêm do espaço, elas vêm do fundo da Terra. Como se dentro da calota terrestre, dentro do centro da Terra, existe uma civilização, né? Com um oceano, viagem ao centro da Terra. Uma viagem ao centro da Terra, e essas naves elas conseguem adentrar, e um dos acessos mais famosos que se existe é a Serra do Roncador, né? Famosa Serra do Roncador, né? Que é um lugar onde muitos místicos vão para lá em busca desse acesso, que hoje dizem que é fechado, o governo protege, o Deep State, né, cara? Protege ali, né, cara, a entrada desse lugar, que seria exatamente o lugar de acesso a esse universo, né, intraterrestre. Tem